Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei qual momento que você está tendo acesso a esse momento de oração, mais uma madrugada na presença do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, você meu irmão, você minha irmã que tem ido aí nos comentários, colocados os seus pedidos, pessoas pedindo para causas na justiça, amém? E eu quero orar. Hoje talvez você está aí com uma causa na justiça, que você almeja muito, um negócio que você quer fazer. Em nome de Jesus nós iremos orar para que seja destravado tudo isso na tua vida, no nome de Jesus. Amém? O capítulo de número 6 hoje, segundo escreveu João, então nós iremos hoje ler o capítulo de número 6, hoje dia 6 de maio, amém? Louvado seja o nome do Senhor. 6 de maio, capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, amém? Que nós estamos lendo, você já está aí nos acompanhando, sabe, né? Então nós iremos ver aí hoje no capítulo 6 a multiplicação dos pães. Vamos ver Jesus andar sobre o mar, Jesus, o pão da vida, amém? E muitos discípulos abandonam Jesus. Então nós iremos aqui mais uma vez ler um dos maiores versículos, um capítulo com um dos maiores números de versículos, né? O capítulo 6 ele tem 71 versículos. Nós iremos ler e eu tenho certeza que Jesus irá falar contigo, amém? Oremos nesse momento. Separa um momento, separa um minuto. Eu não sei como que você está nesse momento, se você pode orar, mas se você estiver dirigindo, você ore e fale com Deus nesse momento, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor, nesse momento glorificar e exaltar o teu nome. Agradecer, meu Deus amado, pela oportunidade de mais um dia que o Senhor está nos concedendo através desse canal, Pai querido. Vidas têm sido alcançadas, irmãos e irmãs têm sido abençoados, abençoadas. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento unir a minha fé com a fé desses irmãos e irmãs. Pai querido, irmãos que estão nesse momento pedindo uma intervenção divina para uma causa na justiça, pedindo uma intervenção do Senhor para algo que está na mão do juiz. Meu Deus amado, em nome de Jesus, que nesse momento, ó Pai querido, todo o embaraço ele seja quebrado agora. Ó Pai, em nome de Jesus, que todavia seja feita a tua vontade. Ó Pai, mas em nome de Jesus, meu Deus amado, toma nas tuas mãos a vida dessa irmã, destrava, meu Deus, tudo aquilo que está travado na área financeira, destrava aquilo que está travado no mundo espiritual, na área dos negócios. Em nome de Jesus, meu Deus amado, eu repreendo agora toda a ação do inimigo, toda a ação do nosso adversário que tem impedido, ó Pai querido, meu Deus, que a tua filha prospere, que o teu filho prospere. Senhor, em nome de Jesus, as causas na justiça, Senhor, papéis serão tirados das gavetas. Pai, em nome de Jesus, papéis serão assinados em nome de Jesus, e essa tua serva irá contemplar a vitória, ela irá contemplar, meu Deus, a causa ganha. Senhor, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Pai querido, cada irmão, cada irmã que tem estado conosco, meu Deus, não só no nosso país, o Brasil, mas irmãos até de outros países, Pai querido, que o Senhor toma nas tuas mãos agora. Meu Deus, que esta palavra ela possa chegar ao coração de milhares de pessoas, de centenas de milhares de pessoas mundo afora, para que tenha acesso à salvação, acesso à graça, em nome de Jesus. Meu Deus amado, eu creio que o teu Espírito Santo agora, através da minha voz, está indo em direção a estas vidas para a glória do teu nome. É o que eu te peço, meu Deus, nesta madrugada, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amados irmãos, capítulo número 6
do Evangelho segundo escreveu João. Amém? Nós vamos ver a multiplicação dos pães. Nos 4 evangelhos, irmãos, nós vimos os evangelistas destacarem esta multiplicação, tá? Diz assim, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhes Felipe: 200 denários de pão não bastaria para cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu-os com os que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e aos que havia comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente um profeta, que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viria o fim de proclamá-lo o rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Jesus anda por sobre o mar. Vimos esta passagem em Mateus e em Marcos. Chegando à tarde, os seus discípulos disseram, verso 16, chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera a encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não temas. Então eles, de bom grado, receberam e imediatamente o barco chegou à praia para onde ia. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes havia partido só. Então os outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal miraculoso, pois fazes tu para que vejamos e creamos em ti? O que farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Disse-lhes: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me vestes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam-se dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então como diz ele: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai aprende dele e vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que se não comerdes a minha carne, em verdade vos digo que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum.
Muitos dos discípulos abandonam Jesus, o verso de número 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada serve. O Espírito é que vivifica a carne, para nada serve. Perdão, irmãos, pulei uma vírgula aqui, quase não dava para entender. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for conhecido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, melhor, né? Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Amém? Meus amados irmãos, que palavra tremenda esse capítulo de número 6. Nós vamos ver assim o Senhor realizando esse grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas começarem a ir até Jesus não pelo milagre, mas pela comida. Ô meu irmão, minha irmã, o que nós podemos aprender com essa passagem é que nós não devemos ir atrás de Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele pode fazer. Pelo seu grande milagre, aquelas pessoas começaram a ir atrás de Jesus porque se fartaram de pão, comeram muito a se fartar. E quando ele começa a ensinar, irmãos, sobre essa questão do pão, ele é o pão da vida, aquele que não come da sua carne, que não bebe do seu sangue, não é digno, não tem a vida eterna. Pastor, como que é isso? Como que eu vou beber o sangue de Jesus e a carne? Irmãos, a Bíblia diz que ele um dia antes de ser entregue, um dia antes de passar por tudo que ele passou, ele pegou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Ô meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra está nos alertando que o povo comeram um pão que veio do céu. Aquele povo comeu um pão que verdadeiramente veio do céu, mas Jesus está dizendo: aquele povo comeu aquele pão, mas eles morreram. E está diante de vocês o pão da vida, o pão que desceu do céu, que dá vida eterna. Quem comer desse pão jamais morrerá, eu ressuscitarei no último dia. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba Jesus no teu coração como teu único, exclusivo e eterno Salvador. Tenha vida eterna através desse sacrifício de Jesus. Amém? Que Deus possa falar tremendamente ao teu coração, porque muitos aqui, irmãos, se escandalizaram, não creram nesta palavra. O Judas estava na mesa com o Senhor, mas já estava com um plano de entregar Jesus. Nesse momento aqui, o próprio Jesus já sabia que muitos ali não criam. Ali tinha alguns que não iam crer. Algum de vós, porém, não crê. Então ele estava falando exatamente de Judas, porque Judas mais na frente o iria trair.
Amém? Em nome de Jesus, receba vida na tua casa, receba vida na tua família, agora através do sangue de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e tenha um ótimo dia, uma boa semana, uma semana abençoada na tua vida e na tua família, no nome de Jesus.